direção, ela está voltando. Hoje, cada quinta-feira, eu falo um pouquinho sobre o dízimo. E eu estava pesquisando e encontrei algumas coisas bastante interessantes. Eu vou ler Números, capítulo 18, dos versículos 23 ao 26. Números, capítulo 18, do 23 ao 26. Terceiro livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Números. Amém? Capítulo 18, 23. Eu vou pedir que vocês me acompanhem. Diz assim: mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falará aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Amém. A pergunta é: quem são os levitas na Bíblia? Qual é a função do levita? Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo eram todos descendentes de Arão, que era levita. Então todos os levitas tinham a obrigação de cuidar do templo. Os outros levitas, aqueles que eram descendentes de Arão, eles cuidavam exclusivamente das ofertas do templo, cuidavam do templo. Os outros levitas eram divididos por clãs, e no tempo do tabernáculo carregavam todas as partes da tenda sempre que esta mudava de lugar. Quando o templo foi construído em Jerusalém, no tempo de Salomão, os levitas tinham assumido várias outras funções ligadas ao templo, como, por exemplo, porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvor, professores que ensinavam as leis de Deus. Por isso que hoje nós chamamos aqueles cantores também de levitas, porque era a responsabilidade dos levitas o louvor a Deus. A responsabilidade de acender as luzes dos tabernáculos era dos levitas. Somente eles poderiam ter essa função, e somente eles poderiam entrar no tabernáculo. Porém, só o sacerdote entraria no Santo dos Santos. Como alguns de vocês ou todos devem saber, os sacerdotes eles usavam roupas com sinos e eram presos por uma corda. Porque se caso acontecesse alguma coisa com eles, eles eram puxados para fora. E ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca, porque seria morto. Visto que trabalhavam para o templo, os levitas não receberam uma porção de terra como herança, como as outras tribos de Israel. Deus era sua herança. Seu trabalho no templo era muito importante para a nação. Por isso, o resto do povo tinha a responsabilidade de sustentar os levitas com seus dízimos, como vimos em Números. Os levitas eles tinham dedicação exclusiva ao templo e a Deus. Por isso, eles não trabalhavam, eles não tinham uma renda, e por isso eles eram sustentados por todo o povo de Israel.
10% de tudo que eles colhiam, de tudo que eles tinham, era dos levitas. Eles não tinham terra para cuidar. Eles não precisavam, porque eles precisavam ser sustentados pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Os levitas depois davam o dízimo do que tinham recebido para o sustento dos sacerdotes. Eles também receberam algumas cidades espalhadas por Israel, para terem onde morar. Assim os levitas estavam próximos de todos os israelitas. Vocês devem ter ouvido dizer também que existiam as cidades refúgio, onde as pessoas, como por exemplo, se houvesse uma morte de forma que a pessoa não fosse culpada, que não era culpa de quem cometeu o homicídio, então ela ia para uma cidade refúgio. Os levitas cuidavam dessa cidade refúgio e também impediam que aqueles os parentes das vítimas, mesmo que não fossem pessoas, às vezes animais, porque os animais, como os cordeiros ou qualquer outro tipo de animal, eles tinham era o sustento deles, fazia parte do sustento do povo de Israel. E se acontecesse alguma coisa com eles, muitas vezes as pessoas queriam evitar. Para que isso fosse evitado, eles iam para a cidade de refúgio e os levitas tomavam conta daquelas cidades. Então vocês viram que os dízimos eram para sustento dos levitas. Porém, eles também pegavam o dízimo dos dízimos que recebiam. Assim nós temos alguns pastores que são dependentes da igreja, que têm exclusividade, atenção exclusiva à igreja. Eles também entregam os seus dízimos dos dízimos que entregamos para o salário dos pastores. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.